Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem doutrinária, digamos assim, já que a gente vem de 2 domingos de algo bem prático, né, sobre casamento. Hoje eu quero ministrar uma palavra doutrinária, e o tema da mensagem de hoje, inclusive o nome doutrina está no tema da mensagem de hoje. Coloca aí, por gentileza: a doutrina da salvação. Entenda o processo usado por Deus para salvar você. Queridos, na mensagem de hoje eu quero apresentar de forma detalhada, sistematizada, porém simplificada, no sentido de falar de uma forma que as pessoas simples possam entender algo que é muito profundo e complexo. Eu quero apresentar desta forma a doutrina da salvação, ou pelo menos a maior parte da doutrina da salvação, já que se eu fosse apresentar toda a doutrina da salvação, você não estaria pronto para suportar em apenas uma noite, não é verdade? E na teologia, essa área que estuda a salvação é chamada de soteriologia. Então, só para registro, essa palavra é difícil, se algum dia você ouvir ela em algum lugar, não é um nome de remédio, tá? Soteriologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação. E para mim, essa é a parte mais importante da teologia, é a doutrina da salvação. Ela é a base de tudo. É a razão pela qual Deus enviou o seu Filho amado ao mundo. É a razão pela qual nós podemos ser salvos e ter vida eterna. Então, por isso que eu acho de vital importância que todo crente saiba explicar, primeiro entender e posteriormente explicar o processo da salvação, a doutrina da salvação. E eu confesso que eu sou particularmente fascinado por esse tema. É algo com que eu me sinto muito bem, entendendo a lógica, imaginando e estudando sobre a lógica da salvação. Porque a verdade, eu sempre digo isso, a verdade é que talvez a maioria dos crentes foram salvos, mas não sabem explicar a lógica da salvação. Salvo de quê? Salvo para quê? Salvo como? Como é que funciona a doutrina da salvação? Então hoje eu quero apresentar mais uma vez, de forma diferente, mas mais uma vez, esse tema, porque eu acho que ele é fundamento para a nossa fé. Então a pergunta, vamos direto para a pergunta é: o que nós precisamos saber sobre a forma como Deus nos salvou? Primeira coisa, nós vamos ver 3 coisas só. Eram 4, mas eu cortei um aqui porque ia ficar muito longa. Então, primeira coisa que nós precisamos saber sobre a forma como Deus nos salvou, a lógica da salvação, a doutrina da salvação. A primeira coisa diz o seguinte: os seres humanos nascem debaixo do pecado e jamais poderiam buscar a Deus por iniciativa própria. Gente, isso é óbvio para quem estuda a doutrina da salvação, mas para muitos crentes, hoje em dia, isso é uma novidade, porque a maioria, não digo aqui no meio batista, mas em outros meios, a maioria tem a ideia de que eles foram quem conquistaram sua salvação, eles foram quem buscaram a Deus com suas próprias pernas. Mas o que a Bíblia diz é que todos nós nascemos debaixo do pecado e jamais poderíamos buscar a Deus por iniciativa própria. Olha o que o apóstolo Paulo revela na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo de 9 a 12. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: não,
Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, lembrando que gentio é aquele que não é judeu, mas no contexto aqui, gentio é aquele que é descrente também. Então já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A situação é assustadora, é séria, mas essa é a situação em que os seres humanos se encontram por causa do pecado. Atente para as expressões de Paulo, ele diz: ninguém que entenda, não há ninguém que entenda o que? As coisas de Deus, a verdade de Deus. Não há ninguém que busque a Deus, ou seja, que tome a iniciativa de buscar a Deus. Ele não está falando daqueles que já foram salvos e agora buscam a Deus. Não, ele está falando que nenhum pecador busca a Deus por iniciativa própria. Não há quem busque a Deus. E ele diz: não há ninguém que faça o bem. Guarde só essa última, quer dizer, guarde tudo, mas atente para essa última que diz: não há ninguém que faça o bem. Nós vamos voltar para aí daqui a pouco. Você vai lembrar que Paulo disse isso. Talvez isso você vá usar para me questionar mais na frente. Então segura aí, não há ninguém que faça o bem. Queridos, da forma contaminada pelo pecado como o ser humano nasce, ele é incapaz de ir até a Deus com as suas próprias pernas. Ninguém pode ir até Deus por iniciativa própria. Nós somos como uma ovelha completamente atolada na lama, sem qualquer possibilidade de sair de lá sozinha. E se Deus não ir até lá nos resgatar daquele lamaçal, nós jamais sairíamos de lá sozinhos. Essa é a ideia da situação em que nós nos encontramos por causa do pecado e sem Deus. Olha o que o apóstolo Paulo também, agora falando na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, versículo 4 a 6, versículo 8 a 9. Versículo 1 ele diz assim: ele lhes deu vida, falando de Deus, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Olha essa expressão. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas Deus sendo rico, versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, versículo 5 ele diz de novo, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Em outras versões diz, nos ressuscitou com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça, isso aqui vocês conhecem bem, porque pela graça são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vejam, nessa passagem, o apóstolo Paulo, por mais de uma vez, ele diz qual é a nossa situação, em que situação nós nascemos por causa do pecado. Ele diz, vocês estão mortos, espiritualmente mortos, por causa das suas transgressões e dos seus pecados. Não existe estado pior do que morte. Concorda comigo? É o pior estágio que um ser humano pode chegar, é a morte. O morto ouve? Não. O morto vê? Não. O morto decide? Não. O morto anda? Não. Claro que não. Paulo está nos ensinando, nos revelando que quando o pecado entrou no mundo por decisão de Adão, se cumpriu o que Deus disse a Adão que aconteceria se ele comesse do fruto proibido. O que foi que Deus disse para Adão?
se comeres deste fruto, certamente, ou seja, com certeza, morrerás. O que Paulo está dizendo é, aquilo que Deus disse a Adão que aconteceria se ele escolhesse o pecado ao invés da obediência, de fato aconteceu. Estamos mortos por causa do pecado. Depois que Adão pecou, não apenas se tornou fisicamente mortal, sim, porque o plano original não era que Adão morresse, mas existia uma árvore disponível para ele no jardim, chamada árvore da vida, que se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente. E essa árvore estava liberada, mas existia uma árvore proibida, que era do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E olha a cabeça do ser humano, não é a cabeça de Adão, porque se eu estivesse lá, provavelmente tinha feito a mesma coisa. O que é que Adão faz? Ele vai para a que é proibida. Observe, estava disponível para Adão ser eterno e nunca passar pela morte, desde que ele escolhesse essa opção e não escolhesse o pecado. Depois que ele escolhe o pecado, Deus o expulsa do jardim, e se você ler Gênesis, vai estar claro lá, que Deus o expulsou do jardim para que agora pecador, porque tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha se voltado contra Deus, agora naquela condição de pecador, ele não viesse a comer da árvore da vida e se tornasse eterno naquela condição. Então observe, Adão, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, quando ele escolheu se rebelar contra Deus, duvidar de Deus e pecar, ele não apenas se tornou fisicamente mortal, porque ele foi expulso do jardim e não teve como comer da árvore da vida, mas ele também instantaneamente se tornou espiritualmente morto. E o que é que significa estar espiritualmente morto? Incapaz de ver a verdade de Deus, incapaz de ouvir a verdade de Deus, incapaz de querer estar perto de Deus, incapaz de buscar a Deus por iniciativa própria. Qual foi a primeira coisa que Adão faz depois de pecar? Adão se esconde de Deus, Adão foge de Deus. Olha o que é morte espiritual. Assim que Adão peca, a primeira atitude dele é fugir de Deus, é se esconder de Deus. Querida, agora atente para essa revelação. Adão, ele recebeu de Deus a autoridade como o pai da humanidade, como patriarca, como o primeiro da humanidade. E com essa autoridade que Deus deu a Adão, Adão estava nos representando, porque todos os que viriam a existir seriam descendentes de Adão. Humanamente falando, fisicamente falando, todos nós somos filhos de Adão, porque Adão foi o primeiro a ser criado, e a partir daí todos os outros viriam depois dele, dos descendentes dele. Não há ninguém sobre a face da terra que não seja descendente de Adão. Então Deus deu a Adão a autoridade de patriarca dos seres humanos. E quando a gente estuda sobre a questão de autoridade, principalmente da autoridade masculina, a gente entende que Deus deu ao homem, no caso a Adão, a autoridade espiritual para abrir e fechar portais espirituais sobre os seus descendentes. E Adão usou da sua autoridade para abrir os portais espirituais para Satanás e para o pecado. Infelizmente foi essa a decisão de Adão, quando ele se rebelou contra Deus. Quando ele faz isso, a alma de Adão e o corpo de Adão tornam-se contaminados com a presença do pecado, porque antes ele não tinha pecado. Mas quando ele se volta contra Deus, quando ele transgride uma orientação clara de Deus, sabe, o pessoal fica questionando, será que, qual fruto era aquela árvore? Isso é indiferente. Podia ser uma risca no chão e Deus diz assim: Adão, não passe dessa risca, se você passar vai morrer. A questão ali é a desobediência, é ele se voltar contra Deus.
é ele duvidar do que Deus tinha dito, porque a serpente disse para Eva, e não se engane, Adão estava lá ouvindo. Ela disse para Eva: Deus está mentindo. Ele disse: vão morrer? Não vou morrer coisa nenhuma não. Ele tá com medo de vocês se tornarem iguais a ele. Aí o que é que eles acreditaram? Que Deus estava mentindo. Eles duvidaram da santidade de Deus, eles duvidaram da palavra de Deus, e eles se voltaram contra Deus, igualzinho Satanás já tinha feito e tinha sido expulso do céu. Então, quando Adão se rebela contra Deus, a sua alma e o seu corpo ficam contaminados com o pecado, e a partir daí Adão transmitiu a semente do pecado para os seus descendentes. Olha como é que o pecado entra: por meio do patriarca Adão. E como é que ele chegou até nós? Passando de geração em geração, transmitida pelos patriarcas. No caso, começou tudo com Adão. Entenda, foi Adão e não Eva o responsável pela contaminação da humanidade com o pecado. Você já prestou atenção nisso? Você já chegou a pensar sobre isso? Foi Adão o responsável pela queda da humanidade. Foi Adão o responsável pela transmissão do pecado para a humanidade, não foi Eva. Vocês lembram o que é que aconteceu quando Eva comeu do fruto proibido? O que foi que aconteceu quando Eva comeu do fruto proibido? Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Mas o que é que aconteceu quando Adão come? Imediatamente os seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus e ficaram com vergonha um do outro. Fizeram roupas de folhas para se cobrirem e depois foram se esconder de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? O apóstolo Paulo diz: por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Ele estava falando de quem? De Adão. Não foi por causa de uma mulher, foi por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Veja, Adão é o responsável pelo pecado entrar no mundo. Era dele a autoridade. Eva não tinha essa autoridade. Eva estava debaixo da autoridade de Adão. Aí você diz: pastor, o que será que tinha acontecido se Adão não tivesse aceitado do fruto e só Eva tivesse comido? A gente vai para o mundo das conjecturas, mas eu imagino que a humanidade não teria caído ali, como de fato não caiu. Eva ia ficar impune? Certamente não. Mas olha para essa questão: quem é o responsável pelo pecado entrar no mundo? Adão. Paulo diz isso. O episódio Gênesis revela isso. Adão também é o responsável por transmitir a semente do pecado para as próximas gerações. Sim, Adão. A partir de Adão, a semente do pecado foi sendo passada de geração em geração e todos nós nascemos dominados pelo pecado. Mas por que eu digo que é Adão? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A mulher tem a semente do pecado? Claro que tem. Mas não é ela que passa a semente do pecado para os filhos. É o homem. E é no ato da concepção. Por que eu digo isso? Você lembra do nascimento de Jesus? Jesus nasceu com ou sem pecado? Eu não ouvi. Sem. Ele nasceu sem a semente do pecado. Mas ele não foi gerado no útero de uma mulher que tinha a semente do pecado? Maria era uma mulher pecadora. Ela mesmo depois diz, ela chama Deus de meu Salvador. Alguém só precisa do Salvador porque é pecadora. A ideia de que Maria não tem pecado não é uma ideia bíblica. Maria era uma mulher pecadora, uma mulher que tinha a semente do pecado. Jesus é gerado no ventre dela, mas nasce livre da semente do pecado. Por quê? Porque o pai de Jesus não era José. O pai de Jesus era o próprio Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, logo não recebeu a semente do pecado.
Querido, o pecado é algo tão profundo, está enraizado tão profundamente, que é mais do que uma coisa apenas espiritual, é algo que está no nosso corpo. Não é à toa que, para morarmos no céu, esse corpo vai ter que ser destruído e tem que ser ressuscitado e transformado. Aqueles que não forem destruídos na morte serão transformados, porque o pecado está aqui, na carne, no corpo. Não é uma coisa imaginária, não é uma coisa apenas, no mundo das ideias, não, é físico também. É a nossa carne, está contaminada pelo pecado. Então, a partir de Adão, a semente do pecado foi sendo passada de geração em geração, e todos nós nascemos contaminados pelo pecado. Todos nós nascemos para fazer o mesmo que o nosso pai Adão fez: fugir e se esconder de Deus. Na teologia usa-se um nome, uma expressão forte para falar desse estado espiritual em que o homem se encontra por causa do pecado. A expressão é depravação total. Se você já estudou um pouquinho de teologia, você já ouviu essa expressão, depravação total. O ser humano está no estado de depravação total. E o que é essa depravação total? Depravação total quer dizer que todos os seres humanos, em todo o seu ser, em todas as áreas da sua vida, foram contaminados pelo pecado. Não há uma partezinha de mim, não há uma área da minha vida que não esteja contaminado pelo pecado. Depravação total não significa que os seres humanos são monstros terríveis, incapazes de fazer atos de bondade em relação ao seu próximo. Não, não é isso. Depravação total quer dizer, é uma contaminação total de todos os seres humanos em todas as áreas da sua vida. Mas não quer dizer que os seres humanos são monstros incapazes de fazer o bem, atos de bondade ao outro. Aí você lembra daquela frase: mas Paulo não disse, não há ninguém que faça o bem? Como é que você está dizendo que os seres humanos, em estado de depravação total, podem fazer o bem, podem fazer atos de bondade? Entenda, quando Paulo diz que não há ninguém que faça o bem, ele não está se referindo a atos de bondade de uns para os outros, mas sim do bem maior, ou seja, de algo tão bom e perfeito, capaz de fazê-los merecer a salvação. Aí eu lembro de Jesus falando para o jovem rico, quando ele chega e diz: bom mestre, aí Jesus já dá logo no meio da canela dele e diz assim: não há ninguém bom senão Deus. Bom em que sentido? Não há pessoas boas aos nossos olhos? Sim, mas estava falando, não há ninguém bom, ou seja, o suficiente para merecer a vida eterna, que era o assunto de Jesus com o jovem rico. Então, quando Paulo diz, não há quem faça o bem, é o mesmo princípio que Jesus diz, não há ninguém bom, ou seja, não há ninguém que faça o bem, que seja algo tão sublime, capaz de fazer você merecer salvação. O próprio Paulo já havia dito, em outra passagem, no capítulo 2 de Romanos, que é possível alguém que nem conhece a Deus fazer alguma coisa boa. Então não era disso que Paulo está falando. Olha só, Romanos 2,14, de fato, quando gentios que não têm a lei, ou seja, pessoas que não conheciam a lei de Deus, eram descrentes aqui, praticavam naturalmente o que a lei ordena, tornavam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Paulo está dizendo assim, olha, tem descrentes, tem gentios aqui que não conhecem a lei, mas naturalmente acabam fazendo o que a lei manda. O que é que a lei manda? A lei de Deus manda fazer alguma coisa ruim? Não. Então, se naturalmente eles acabavam fazendo alguma coisa que a lei mandava, eles faziam naturalmente alguma coisa boa. Então é possível que alguém que nem conhece a Deus faça coisas boas, mas essas coisas não são boas o suficiente para fazê-lo merecer a salvação. O próprio Jesus, ele disse que é possível que pessoas más, Paulo falou aqui de pessoas que não conhecem a lei de Deus, agora Jesus é explícito,
Ele fala de pessoas más podem fazer coisas boas. Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, ele está falando o quê? Nós somos maus por causa do pecado. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, ou seja, são maus, mas fazem boas coisas. Para quem? Para seus filhos, mas fazem boas coisas. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então veja, com certeza, você conhece pessoas que não são convertidas ao Senhor Jesus, mas são pessoas boas, no olhar humano. São pessoas gentis, são pessoas generosas, são pessoas honestas, até muito mais honestas e mais generosas do que muito crente, ou não conhece. Então, a nossa experiência no dia a dia, Jesus falou, Paulo falou que os seres humanos podem fazer coisas boas. Então, não há quem pratique o bem, não é um bem de atos de generosidade. Significa que não há quem pratique o bem no sentido de que não há coisa boa que seja realmente boa vinda de nós, capaz de nos fazer merecer a salvação. Queridos, entenda uma coisa: mãos sujas, se você tiver com as mãos sujas, as mãos sujas não vão impedir que você faça uma comida boa e saborosa. Você chega num canto e vai comer aquela comida, você não faz ideia de como eram as mãos da pessoa que fez aquela comida. Assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, até você não saber. Então, alguém com as mãos sujas pode fazer uma comida saborosa, não pode? Pode. Mas alguém com as mãos sujas não pode fazer uma comida limpa. Entendeu? Você vai entender. Se o pecado reina em nós, é a sujeira das mãos do pecado. Se o pecado reina em nós, reina nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos lábios, nas nossas mãos, se estamos completamente contaminados pelo pecado, até os nossos melhores atos de bondade estarão o quê? Contaminados com a sujeira do pecado. Por isso que aos olhos de Deus, eles não são completamente bons. Podem ser bons aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Até os nossos melhores atos de bondade estão sujos pela contaminação do pecado que há em nós. Como diz Deus através do profeta Isaías, Isaías 64:6, você já me ouviu ler esse texto várias vezes em outras mensagens. Nós somos como o impuro, o impuro aqui é o leproso. Todos nós, sem exceção. Todos os nossos atos de justiça, ou seja, as nossas bondades, são como um trapo imundo, como um pano sujo. Murchamos como folhas e como o vento, nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, nós somos como um leproso, nós estamos impuros. E todos os nossos atos de bondade são como um pano sujo. Tudo que o leproso tocava ficava o quê? Impuro. Tudo o que ele fazia com as suas mãos era contaminado pela sua impureza. É exatamente isso que acontece conosco. Por isso que ninguém é bom aos olhos de Deus. Por isso que ninguém pode fazer algo tão bom que mereça salvação. Porque até os nossos melhores atos de bondade estão contaminados pelo pecado que há em nós, pela sujeira que há em nós. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 2:8, não está agora na tela, depois vamos ler, lá em Efésios 2:8, mas nós já lemos aqui uma parte, que diz que ninguém pode ser salvo pelas obras. Por quê? Porque as nossas obras, mesmo as melhores obras, são imperfeitas, impuras e sujas. Até quando nós fazemos atos de bondade e generosidade, nós fazemos de forma incompleta e inadequada diante de Deus. Ou nós fazemos para sermos vistos, admirados, aplaudidos, ou fazemos sem alegria, ou por obrigação, outra vez fazemos com dúvida, ou com crítica, ou com murmuração, mas seja uma coisa ou outra, sempre há contaminação nos nossos atos de bondade. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo sexta-feira, para você entender como até os nossos atos de bondade, por causa do pecado que há em nós, eles são contaminados e não são bons o suficiente diante de Deus. Sexta-feira, na correria aí para a festa da colheita, eu precisei ir 2 vezes a um supermercado que tem aqui vizinho, aqui perto.
Vou dizer não para não fazer propaganda de graça. E as 2 vezes que eu fui nesse supermercado, eu fui abordado por 2 senhoras diferentes. 2 senhorinhas bem idosas, bem pobres. As 2 vezes que eu fui lá, cada vez foi uma senhora diferente. E elas me abordaram pedindo ajuda. Agora veja bem, na primeira vez, eu fui abordado por uma senhora, já dentro do supermercado, e ela pediu que eu comprasse para ela um pote de, acho que é pé de moleque, uns docinhos assim, pé de moleque. E ela disse: moço, compre isso aqui para mim, porque eu vou vender isso aqui. Aí eu olhei assim, olhei o preço, era R$17 o pote. Aí ela disse assim, aí ela falou assim para mim: com esse pote aí, eu consigo ganhar R$50, ela falou. Eu consigo apurar R$50, porque eu acho que eram 50 docinhos, ela devia vender por R$1 na rua. Aí eu comprei, eu disse: tá ok, botei no carrinho, ela ficou lá fora esperando. Quando chegou a minha vez no caixa, enquanto eu estava esperando a minha vez e olhando ela lá, estava tudo bem até aí, né, com o meu ato de bondade. Aí de repente me vem o pensamento: como aquela mulher estava sendo aproveitadora. Olha, aí isso me ocorreu. Aí eu pensei: poxa, se ela vende esse negócio, ela já sabe até quanto vai ganhar. Ela vai apurar R$50 com esse negócio. Ela não podia muito bem dos 50 separar 17, gastar os 33, pegar os 17 e comprar outro. Ou seja, ela já descobriu a fórmula do sucesso. Ela já descobriu o que é que significa o comércio. Mas ela escolhe gastar todos os 50 e depois vir pedir a outra pessoa que compra ela a mercadoria para ela vender. Aí começou a passar pela minha cabeça o quão aproveitadora aquela mulher estava sendo. Aí eu desisti de dar? Não desisti de dar não. Eu dei, mas eu confesso que eu perdi a alegria de dar. Está vendo? Eu podia simplesmente ter dado. Mas demorou um pouquinho, eu já estraguei tudo. Sabe? Deus que julga ela. De repente ela nem tem esse pensamento de fazer a conta direito. Não sei. Na outra vez que eu voltei lá, tinha outra senhorinha. Parece que elas estão me esperando lá. O pessoal diz que eu tenho cara feia. O pessoal diz que o pastor é muito antipático. Mas quando eu chego nos cantos, o pessoal tem 100 pessoas, eles só procuram a mim. Eu acho interessante isso. Porque se eu tivesse uma cara tão feia assim, o povo corria de mim, não era? Aí chegou outra senhorinha. Essa já me abordou quando eu estava no caixa. Bem idosa mesmo, bem idosa. Aí ela chegou e disse: compre um pedaço de frango para mim. Aí eu disse: pedaço de frango? Aí ela disse: é. Aí eu disse assim: vá lá no freezer e pega o frango que a senhora quer e traga aqui para o caixa. Aí ela foi lá. Quando ela foi lá, eu fugi. Não, brincando, gente, eu não fugi não. Brincadeira. Aí ela foi lá, mas não tinha mais ninguém na fila, era um caixa rápido. Aí, enquanto ela foi lá, eu perguntei ao caixa: essa senhora está sempre por aqui pedindo? Olha, eu podia ter ficado na minha. Aí ele disse assim: quase todo dia. Mas tem uma vez por mês, olha o que ele diz, mas tem uma vez por mês que ela vem aqui e faz uma feira até grande. Ou seja, ele falou, ela com certeza é aposentada. Aí eu tentando proteger meu coração, eu disse: mas também deve ter umas 10 pessoas dentro da casa dela, comendo as custas dela, e a pobrezinha está passando necessidade. Os filhos, os netos, aí eu fui dizendo os filhos, os netos, aí já comecei, gente, aí comecei a imaginar um marmanjo sentado no sofá com as pernas para cima, sem trabalhar. Aquilo já começou a sujar. Aí eu pensei: então sou eu que tenho que sustentar esses vagabundos. Eu dei o frango. Mas aquele pensamento, aquela conversa, me fez perder parte da alegria de abençoar aquela senhora. Então veja, até o ato de bondade não era tão bom assim.
Porque a Bíblia ensina, dá com a mão, não deixa a outra ver, ou seja, não, nem se importa, nem se glorie, nem se importe, dá e pronto. Se você entender que é uma cilada, que alguém está fazendo ser de besta, então não dê. Mas se você for dar, entrega a Deus e abençoa e dá com alegria, né? Mas observe que mesmo fazendo um ato de bondade, não era completamente bom. Ou seja, eu deixei que aquele ato de bondade fosse o quê? Deixei não, acabou sendo sujo por causa do pecado que há em mim. Às vezes você deixa sujar fazendo isso para ser visto. Às vezes você deixa sujar fazendo isso para ser aplaudido. A gente tem inúmeras formas de contaminar os atos de bondade que fazemos com o pecado que habita em nós. Tudo que tocamos, querido, fica contaminado, porque nós somos como impuro, como diz o profeta Isaías, nós somos como impuro, tudo aquilo que nós tocamos contamina. Por isso que Paulo diz, não há quem faça o bem, porque mesmo quando fazemos o bem, não é tão bem assim. Outra característica dessa depravação total que nascemos no pecado é que não há quem busque a Deus. Paulo também disse, ou seja, o ser humano após a queda, após o pecado, ele passou a ter uma inclinação natural, prevalecente para o lado do pecado, o que o impede de querer Deus, de vir a Deus, de buscar a Deus por iniciativa própria. Quando Adão escolheu pecar, ele e todos os seus descendentes foram separados de Deus, isso é morte espiritual, mergulharam nas trevas e foram escravizados pelo pecado, perdendo assim a capacidade de dizer não para o pecado. É o que eu costumo dizer sempre lá na classe Conexão, todos nós nascemos com o pneu baixo para o lado do pecado, vai sempre puxando para o lado do pecado, sempre para o lado do pecado, nunca para o lado da obediência. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 15, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Confirma o que eu estava falando. Mas agora a segunda parte diz o que eu quero dizer agora, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos, daqueles que ainda não conheceram a Deus, ou seja, da forma que nascem. Tanto a mente como a consciência estão o quê? Corrompidos. Agora veja o que diz 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era, Deus está com D minúsculo porque é o Deus falso, o Deus dessa era cegou, Satanás cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então observe, nesses dois textos nós vemos que o pecado, Satanás, ele afetou a mente, a consciência e o entendimento das pessoas. O diabo cegou o entendimento de todos para que não possam ver a luz da verdade. O ser humano em seu estado caído, no seu estado natural, ele perdeu a capacidade de enxergar a Deus, de querer a Deus, de ser atraído por Deus, de correr para Deus. Isso é o que a teologia chama de depravação total. Esse é o estado em que todos nós, seres humanos, nascemos depois de Adão. Por isso a salvação é obra de Deus e não nossa. Porque se Deus não viesse à procura de nós, nós nunca iríamos à procura de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre a salvação. Nós nascemos no pecado, completamente contaminados para o pecado, e somos incapazes de buscar a Deus por iniciativa própria. Se você o conhece, saiba, foi Ele que foi atrás de você e não você que foi atrás dele. Segunda coisa que precisamos saber sobre nossa salvação: todos nós fomos libertos pela graça de Deus para crer. Você foi liberto em algum momento, você foi liberto pela graça de Deus que te capacitou a crer nele. Agora acabamos de ver, estávamos mortos, morto não ouve, morto não vê, morto não quer, não deseja, não vai, morto. Como é então que eu morto acabei crendo em Deus? Você foi liberto pela graça para crer. Esse é o ponto em que nós vamos falar do famoso
livre-arbítrio. Quem aqui já ouviu falar no livre-arbítrio? Tem gente que enche a boca para dizer, mas nós temos livre-arbítrio. Qual a verdade sobre o livre-arbítrio? Primeiro que essa expressão não está na Bíblia. Essa palavra, essas palavras, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele até existe, mas não numa dimensão absoluta como muitos pensam. O livre-arbítrio absoluto, que diz que o ser humano pode fazer tudo o que quiser, quando quiser, simplesmente não existe. Nunca existiu. Mesmo no jardim do Éden, antes do pecado, Adão não tinha um livre-arbítrio absoluto. Ele não podia fazer tudo o que queria. Não. O único ser que tem livre-arbítrio absoluto é Deus. Adão não pôde escolher ser criado ou não criado, foi Deus que escolheu por ele. Adão não pôde escolher a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, ele não escolheu a altura que ele teria, o tamanho do seu nariz, o tamanho das suas orelhas. Talvez alguns de vocês lamentam por não poder escolher isso, né? Ele não escolheu se queria ou não uma mulher como auxiliadora. Lembra? Foi Deus que disse. Deus olhou e disse, é bom que o homem não esteja só. Eu vou fazer um auxiliador para você. Vou fazer. Foi Deus que decidiu, não foi? Adão, o que você acha? Vai querer? Não. Ele já botou o cabo para dormir, já pegou uma costela dele para estar aqui. Presente para você. Benção. Ele não pôde escolher se queria ou não auxiliador, ele não escolheu se iria viver no jardim ou fora do jardim, não foi escolha dele. Mas Deus deu a ele a maior de todas as escolhas. Não deu todas as escolhas, então não é absoluto, mas deu a principal de todas as escolhas. Escolher se ele queria obedecer a Deus e viver em comunhão com Deus por toda a eternidade, ou se ele queria escolher desobedecer a Deus, se voltar contra Deus e ser separado de Deus. Infelizmente ele escolheu a segunda opção. O livre-arbítrio que Deus deu ao homem não foi um livre-arbítrio absoluto, foi um livre-arbítrio para crer ou não na palavra dele, para obedecer ou não a ordem dele. Aí Deus deu ao homem, eu dou a você a liberdade de escolher se vai acreditar em mim ou não, se vai me obedecer ou não. Após o pecado de Adão, nós perdemos até esse livre-arbítrio para crer. Nós acabamos de ler o que Paulo disse. Satanás, ele cegou o nosso entendimento. Ele aprisionou a nossa mente. Ele fechou os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, e ninguém mais quer Deus, ninguém mais busca Deus, ninguém mais consegue ver a verdade de Deus. Até o livre-arbítrio para crer foi tirado. O pecado roubou isso de nós. O homem em seu estado natural, ele não pode, ele não consegue dizer não para o pecado. É natural para ele dizer sim para o pecado e dizer não para Deus. Entenda, sem a ação direta de Deus, através da sua graça, por meio do Evangelho e do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos espirituais, desacorrentando a nossa mente, libertando o nosso entendimento, o ser humano nunca poderia enxergar a verdade e se achegar a Deus e ser salvo. Porque estávamos completamente mortos em nossos pecados. Entenda, por meio do Espírito Santo e da pregação do Evangelho, é assim que acontece. Através da exposição do Evangelho e da ação sobrenatural do Espírito Santo, Deus suspende os efeitos do pecado que impedem o pecador de ver, ouvir e entender a verdade.
É por isso que nós sabemos que ninguém pode aceitar a Jesus como Senhor e Salvador se o Espírito Santo não agiu abrindo os seus olhos espirituais à medida em que ele foi exposto à pregação do Evangelho. Porque se não houver a ação sobrenatural do Espírito Santo na hora da exposição do Evangelho, o Evangelho vai parecer loucura. Paulo disse isso, é loucura para os que estão perdidos. Nunca um não crente, um perdido, vai ouvir o Evangelho sem a ação do Espírito Santo e vai dizer: eu quero Jesus. Não. Essa ação do Espírito Santo, ela precede, ela vem antes da conversão. É ela que torna o arrependimento possível. O livre-arbítrio não é o homem ser capaz de buscar a Deus por conta própria. O livre-arbítrio é, na verdade, o arbítrio liberto pela graça exclusivamente para crer ou não crer. Deus vai lá de forma sobrenatural e pela graça, e através do Evangelho do Espírito Santo, Ele abre o seu entendimento de novo. Ele te dá de novo a liberdade que deu a Adão e diz: escolha, aí está a verdade. E como se abrisse uma janela de luz no meio da escuridão, e você pode ver. E aí Deus diz: escolha. Querido, entenda uma coisa. É essa libertação especial e momentânea, realizada pela graça de Deus por meio do Espírito Santo, diante da exposição do Evangelho, que nos capacita a escolhermos Deus. Mas também é essa libertação, esse livre-arbítrio momentâneo realizado pelo Espírito Santo e pelo Evangelho, que também nos torna responsáveis pela nossa condenação se escolhermos dizer não para Deus. Entenda, a Bíblia revela que a essência de Deus, na essência, os atributos de Deus, Ele é justo. Deus é justo. Deus jamais condenaria ao inferno, eternamente condenado ao inferno, uma pessoa por não ter escolhido a Cristo, se de fato essa pessoa não tivesse a possibilidade de escolher a Cristo. É uma loucura você pensar diferente disso. Que um Deus justo condenou um ser humano ao inferno por não ter escolhido Cristo, sendo que Ele sabe que esse ser humano está completamente cego, surdo e mudo, morto, e não pode jamais escolher a Cristo, porque ele não consegue ver, entender, ouvir a verdade. E Deus diz: como você não escolheu, inferno para você. Não. Esse ser humano só é responsável pela condenação dele, porque Deus o torna livre para escolher, diante da exposição do Evangelho pela ação do Espírito Santo. Ou seja, por meio da exposição do Evangelho e da ação do Espírito Santo, Deus capacita cada ser humano a escolher se quer vir até Ele por meio de Cristo, ou se quer permanecer longe dele no pecado. E aí isso torna você culpado pela sua própria condenação, porque Deus tornou ela possível e você rejeitou. Romanos 10, 13, 14 e 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a condição: invocar o nome do Senhor, buscar o nome do Senhor. Mas Paulo diz: não há quem o busque, está todo mundo frito. Mas ele continua. Ele diz: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz: pois como? Aí ele vem perguntar, ele mesmo pergunta: pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Consequentemente, ele diz: a fé que faz você crer, que faz você escolher a Cristo, a fé vem por onde? Pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
Então Paulo está dizendo, olha, onde é que está o segredo aqui que faz as pessoas buscarem a Deus? De onde é que vem a fé que faz elas buscar a Deus e crer? Através da exposição da mensagem do Evangelho. A fé vem pelo ouvir da palavra. Observe como o agir sobrenatural de Deus acontece por meio da pregação do Evangelho. É aí que Deus atua, abrindo o entendimento das pessoas. Entenda, é Deus quem inicia e é Deus quem completa o processo da salvação. A única ação do homem é aceitar, é crer. E ele só pode aceitar e crer depois de ser capacitado pela graça de Deus. Então, nesse ponto, eu digo, não existe, se você está em Cristo, se você é convertido, querido, você só é convertido porque Deus fez tudo por você. Agora, nesse ponto aqui, veja, nós chegamos no ponto em que, ok, isso aqui é meio que um consenso entre os teólogos, é o Espírito Santo que abre o entendimento daquele que está completamente cego, surdo, espiritualmente surdo, morto, espiritualmente morto. É o Espírito Santo que abre o entendimento, abre os olhos, abre os ouvidos, por meio da pregação do Evangelho. Isso é um consenso, o Espírito Santo faz isso. Agora, depois que o Espírito Santo faz isso, você pode dizer sim ou não, já não é um consenso. Aqui tem um problema, uma problemática entre os teólogos. Existem aqueles que acreditam num negócio chamado graça irresistível. E existem os outros que acreditam que essa graça é resistível. Ou seja, graça irresistível. Mas coloca a pergunta, a graça, afinal de contas, ela é irresistível ou ela é resistível? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Espírito Santo abre o entendimento de um pecador, para que ele entenda, veja a verdade do Evangelho sendo exposta, a janela de luz no meio da escuridão se abriu e ele conseguiu ver Deus, ele conseguiu ver a verdade, ele conseguiu ver e entender o Evangelho. Esse pecador, ele pode dizer assim: não, quero não, vou ficar por aqui mesmo. Ou ele não pode dizer isso. Os que defendem que a graça é irresistível estão dizendo: uma vez que Deus abriu os olhos espirituais de um pecador, ele nunca poderá dizer não, porque a graça é irresistível. Uma vez vendo a verdade, ele vai ter que vir, não tem boquinha, ele vai vir e pronto. Só que esse entendimento de que a graça é irresistível, ou seja, uma vez que Deus abriu os olhos do pecador, ele é obrigado, ele é condicionado, ele é arrastado por Deus para a salvação, ele não tem a opção de não querer. Isso traz um problema aqui. E qual é o problema? Se ninguém pode resistir a essa revelação da graça, significa que todos os que já tiveram os olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo e foram expostos à verdade do Evangelho, né, e os olhos abertos, foram salvos, disseram sim. Então quer dizer que não existe, o problema é, segundo essa interpretação, não existe absolutamente ninguém que tenha ouvido a verdade, os olhos tenham sido abertos pelo Espírito Santo e tenham rejeitado. Isso significa que a maioria dos seres humanos que vão perecer, porque Jesus disse que o quê? Que a maioria vai para o inferno. Lembra que Jesus disse isso? Ele disse que tem uma porta estreita e uma porta larga. A porta larga, onde a maioria vai, ele disse, onde muitos vão, conduz à perdição. A porta estreita, onde poucos vão, conduz à salvação. Então Jesus deixou claro que a maioria vai lá com o capiroto. A minoria que vai para a porta estreita. Então, nessa lógica aqui, dizer que a graça é irresistível, está dizendo que essa maioria que vai para o inferno porque Deus nunca deu a eles a chance de ver a verdade.
de ver, de entender o Evangelho. Nunca os olhos deles foram abertos. Por quê? Porque segundo esse entendimento, se tivesse aberto os olhos, eles tinham crido, não tinha outra opção. Se eles não creram é porque Deus nunca permitiu, nunca agiu de forma sobrenatural por meio do Espírito Santo. Eles até foram expostos ao Evangelho, mas o Espírito Santo nunca abriu os olhos deles para eles entenderem. Por quê? Porque Deus não quis. Isso não é complicado? Para mim é muito complicado. Deus simplesmente não abriu os olhos dele, não permitiu que vejam a verdade. Por quê? Porque Deus planejou, olha como é complicado esse pensamento teológico, porque Deus planejou criar essas pessoas destinadas ao inferno, sem dar a elas qualquer chance de poder escolher a Cristo. Isso não entra na minha cabeça. Respeite se você pensa assim, mas não entra na minha cabeça. Esse Deus, esse aspecto de Deus, ele não se encaixa na manifestação de Deus através de Jesus Cristo. O pastor que vem buscar as ovelhas perdidas e só para de procurar quando encontra. Não importa se você tem uma carrada de versículo bíblico para citar, para defender esse entendimento. Eu digo, se você ler um texto bíblico, e esse texto bíblico fez você entender que Deus é cruel, é tirano, é injusto e é mau, pode ter certeza, foi você que entendeu errado. Porque Deus não é cruel, Deus não é tirano, Deus não é mau, Deus não é injusto. E não há outra coisa a se dizer sobre a ideia de que Deus criou um ser humano e disse, você vai para o inferno e nunca terá a chance de conhecer a Cristo que pode te levar para o céu. Não tem outra definição para crueldade e injustiça aqui. Aí as pessoas dizem, mas você não sabe o que é justo, você está comparando Deus com a sua justiça. Não, a justiça que eu estou comparando é a justiça manifestada nas Escrituras. Como alguém pode ser condenado por algo que ele não tem possibilidade de fazer diferente? As pessoas que acreditam nessa interpretação teológica da graça irresistível dizem que Deus criou a maior parte dos seres humanos e os destinou à condenação no inferno, condenação eterna. Para quê? Para manifestar através deles a justiça de Deus. Gente, eu devo ter algum problema aqui, que não dá certo esse negócio aqui na minha cabeça. A justiça de Deus contra o pecado. Então Deus precisa mostrar a punição do pecado. Então eu vou fazer um bocado aqui que eu já vou dizer, vocês nunca vão se arrepender, viu? Vocês nunca vão se arrepender. Para eu poder castigar vocês e mostrar para todo mundo que eu sou justo. Errou, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque a cruz de Cristo já manifestou ao mundo toda a justiça de Deus. Entenda, a cruz de Cristo, ela manifestou toda a justiça de Deus ao mundo. Veja, Deus queria com toda a força do seu ser perdoar a humanidade, porque Ele ama a humanidade, é o que diz a Bíblia. Mas Ele não podia negar quem Ele é, e Ele é justo. E Deus não podia simplesmente chegar e dizer assim, vamos esquecer esse negócio de pecado, está todo mundo perdoado. Não, porque seria injusto, as pessoas transgrediram, e o pecado é uma rebelião contra a essência de Deus. E aí Deus, para ser justo e misericordioso, para ser justo e punir o pecado, mas também perdoar o pecador, Ele não podia fazer essas duas coisas com o pecador, sabe por quê? Porque a punição justa do pecado é a morte. Bom, morte eterna para você. Aí como é que Ele ia salvar se já está a morte eterna? Aí Deus, para manifestar a justiça e está liberado, veja, Deus estava liberando a si mesmo
para ser misericordioso, antes de ser misericordioso, ele precisava ser justo. Aí o que é que ele faz? Ele envia Jesus, que voluntariamente vem, para dizer assim: então coloque sobre mim, Pai, a culpa, a punição do pecado de toda a humanidade. Eu me coloco voluntariamente como responsável aqui. Eu assumo a culpa de todo mundo. Eu assumo a dívida de todo mundo, porque tem uma dívida e ela tem que ser paga. Seria injusto ela não ser paga. E aí Jesus se coloca e diz: pode mandar sobre mim a dívida e a punição da dívida. E aí Deus prega o Filho amado, unigênito dele na cruz, para ser justo. E ali ele está demonstrando toda a justiça dele. É isso que o pecado merece, é isso que o pecado com justiça merece, e é isso que o pecado está levando, mas sobre o meu filho. Para quê? Para que ele tivesse liberado para ser misericordioso com todos nós. Se isso não é a manifestação completa, absoluta da justiça de Deus, no Cristo morto, pregado na cruz, o que mais pode ser? Como Deus poderia estar sendo justo, cobrando obrigatoriamente pessoas que não teriam a possibilidade de se arrepender, uma dívida que Jesus já havia pago na cruz? Você só vai pagar a sua dívida se você se recusar a crer nele. Mas se você nunca teve a chance de crer nele, essa ideia de que Deus precisa mandar a maioria dos seres humanos para o inferno para poder manifestar a sua justiça, querido, isso praticamente anula o sacrifício de Jesus. Não anula porque se viu para uns pouquinhos, né, que ele escolheu para salvar. Mas isso não faz sentido. Não há nenhum aspecto da justiça de Deus que não tenha sido plenamente manifestada e satisfeita na cruz de Cristo. É por isso que eu acredito na graça resistível. Sim, resistível. Você pode dizer não para Deus. Não porque Deus não tem a capacidade de te obrigar a dizer sim para Ele. É claro que Deus tem. Aí diz: não, mas aí Deus não vai ser soberano. Meu amigo, veja, quando eu tenho meus filhos, e tem coisas que eu digo: vai ser assim e acabou. Eu estou sendo soberano sobre eles. Eu digo: vai ser assim e acabou. Mas tem coisas que eu dou a eles a opção de escolher. E tem uma opção que eu não gostaria que eles escolhessem, mas eu dentro do limite que eu estabeleci, eu disse: escolhe isso aqui ou isso aqui. Ah, ele vai escolher isso aqui. Não era o que eu queria que ele escolhesse, mas eu dei a ele a liberdade de escolher. Aí agora ele tá transgredindo a minha autoridade? Não, foi eu que dei a ele. Eu estabeleci um limite de escolha aqui ou aqui. Então entenda, quando Deus diz: você pode escolher me obedecer ou me desobedecer, Ele não está deixando de ser soberano, porque foi Ele quem disse isso. Foi Ele quem estabeleceu que você poderia decidir isso. Então eu acredito que a graça é sim irresistível. É possível sim que alguém com o arbítrio liberto enxergue a verdade, escute o Evangelho, entenda o Evangelho e mesmo assim diga não para Deus. É claro que é possível. Pergunte a Adão. Poxa, você não lembra de Adão? Adão, quando escolheu dizer não para Deus e sim para o pecado, ele não tinha um pecado ainda. Ele não estava cego, ele via Deus todos os dias, ele conversava com o Senhor diariamente, ele vivia no paraíso, ele estava completamente puro. Mas ele escolheu se rebelar contra Deus. Adão manifesta claramente que Deus deu a ele a liberdade de dizer não. Como que agora as pessoas não podem dizer não? Porque tiveram o seu arbítrio liberto para crer. Liberto para crer ou para não crer, mas para tornar você responsável. É isso que torna você responsável. Querido,
Isso é outra coisa que não entra na minha cabeça. É as pessoas dizerem assim: mas se você é capaz de aceitar, se você é capaz de escolher a Deus, mesmo depois de ser Ele que abriu o teu entendimento, então isso é um mérito. Você passa a ser merecedor da sua salvação, porque você disse sim enquanto os outros disseram não. Então você é o bichão da salvação, você passou a merecer a salvação, você tem mérito. Isso não entra na minha cabeça. Onde que apenas aceitar o presente de Deus é mérito. O ato do ser humano é apenas a não rejeição do favor divino, é só isso. Uns rejeitaram e eu não rejeitei. Isso não torna o homem merecedor da salvação, isso não dá ao homem méritos pela sua salvação. O fato de podermos recusar ou aceitar a salvação não nos torna nossos próprios salvadores se nós aceitarmos. Que loucura é essa? Abrir a mão para receber um presente não me torna merecedor do presente. Não. Aceitar não é a mesma coisa que merecer. Não é. Você me ofereceu uma coisa que eu nunca fiz nada para merecer. Mas só porque eu aceitei agora eu sou merecedor? Não. Pense comigo, a Bíblia diz: o pecado cegou os nossos olhos e não podemos ver Deus, tapou os nossos ouvidos e não podemos ouvir Deus, escureceu o nosso entendimento e não podemos entender a verdade de Deus, acorrentou os nossos corações e não podemos querer Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, deu a solução para tudo isso através da ação do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho. E aí Ele abre os nossos olhos, então podemos ver a verdade de Deus. Ele abre os nossos ouvidos, então podemos ouvir a voz de Deus. Ele abre o nosso entendimento, então podemos compreender o Evangelho. Ele desacorrenta os nossos corações, então podemos até desejar a Deus. As trevas que nos envolviam são afastadas. O diabo que nos segurava firmemente tem as suas mãos retiradas de cima de nós e não pode nos impedir de partir para o lado de Deus. Então Deus diz a você: escolha agora. E depois de Ele fazer tudo isso, que é o que capacita você a dizer sim, você diz: eu quero. E aí você corre na direção de Deus, porque Deus tornou você capaz de fazer isso. E aí Deus bota você no colo e agora o pecado, o diabo não pode mais ter domínio sobre você. Depois de tudo isso eu pergunto: você tem a cara de pau de dizer que você mereceu a salvação? Você estava morto nos seus pecados. Você nunca viria a Deus por conta própria. Você não fez absolutamente, você não deu um prego na barra de sabão pela sua salvação. A fé, querido, não é uma obra. Mas a fé diz que não pode ser salvo pelas obras. Querido, a fé, o aceitar, não é uma obra. O apóstolo Tiago no capítulo 2, não está aí na tela, mas o apóstolo Tiago no capítulo 2, ele deixa claro que a fé é uma coisa, a obra é outra, elas caminham juntas, mas são duas coisas distintas. A fé não possui mérito, porque a fé é um dom de Deus, é uma dádiva divina, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é simplesmente o abrir da mão vazia para receber o presente divino. A graça de Deus é manifestada antes de você ter a fé, e você só tem a fé porque a graça se manifestou. Deus agiu com a graça, abrindo os seus olhos, despertando a sua mente, os seus ouvidos, desacorrentando o seu coração para que você pudesse crer. Só depois você creu. O mérito da salvação, querido, é todo de Deus, mas você pode jogar tudo isso fora, porque Ele te deu a liberdade de dizer sim ou não, assim como Ele deu a Adão. E é isso que o torna justo. Nós e Adão herdamos a semente do pecado, mas Deus nos dá a cada ser humano a possibilidade de dizer sim ou não, assim como Adão teve a possibilidade. E é isso que me torna responsável, e não Adão responsável pela minha condenação. Adão é responsável pela semente do pecado que habita em mim, mas responsável pela condenação é aquele que diz não para Deus. Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nenhum salvo tem motivos para se gloriar,
porque você não foi salvo pelas suas obras. A fé não é obra. Terceiro e último, a eleição para a salvação é corporativa e indireta. O que é que isso significa? Vou explicar para vocês. A eleição é corporativa. Agora eu vou querer, viu? A eleição para a salvação é corporativa e indireta. O que é eleição, primeiro? Eleição significa eleger, Deus escolher aqueles que serão salvos. Então, a escolha que Deus faz para escolher quem vai ser salvo é feita de forma corporativa, ou seja, coletiva, não individual. E é de forma indireta e não direta. Essa é a forma como Deus escolhe. Olha só o que diz aí, porque tem gente que acredita, tem uma linha teológica que acredita que Deus escolhe indivíduos. Escolheu João, céu para você. Maria, céu para você. Aí pro outro, não vou nem dizer o não para não, né? Fulano de tal, inferno para você. Será que é assim que Deus escolhe? De forma individual? Direta? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como Ele nos escolheu, ou elegeu, nele, nos escolheu nele que é em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou, escolheu antecipadamente o destino, para Ele, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Atente para o texto, ele diz assim: Deus nos escolheu nele, em Cristo, estava falando de Cristo, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, em Cristo. Ele me escolheu porque eu estava em Cristo. Entenda, o que é que significa escolher nele? Significa que Deus elegeu Cristo, Deus elegeu Jesus, e todo aquele que estiver em Jesus está eleito com Ele. Fomos escolhidos em Cristo, fomos escolhidos nele, em Cristo. A eleição, a escolha de Deus para a salvação não é individual, é corporativa. Deus escolhe um grupo e não um indivíduo em particular. Deus não escolheu o Micaías, o João, a Maria. Ele elegeu Cristo. E quem é Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Veja, Deus elegeu Cristo. O corpo dele é a igreja. Aquele que estiver ligado à igreja, aquele que pertencer ao corpo de Cristo, não é a igreja batista, as instituições, CNPJ, aqueles que estiverem ligados ao corpo de Cristo, fazendo parte da família de Deus na terra por meio de Cristo, esses estão todos eleitos em Cristo. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 18, ele estava falando sobre disciplina na igreja, mas ele falou sobre isso, ele diz assim, se ele recusar ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Agora veja o que ele diz: digo-lhes a verdade, tudo, está falando para a igreja, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui Jesus estava falando de quê? De alguém que está dentro da igreja, mas está agindo como um pagão e precisa ser disciplinado. Aí Jesus está dizendo assim, olha, se a igreja desligar ele está sendo desligado lá em cima também. Se alguém é ligado à igreja, está sendo ligado lá em cima. Que igreja é essa? É o corpo de Cristo, não é a instituição, não é o CNPJ, não é o hall de membros, é o corpo de Cristo. Então veja, Jesus está dizendo que se você estiver ligado à igreja, que é o corpo de Cristo, você está no grupo dos que serão eleitos. Se você não está ligado, você não é escolhido. Querido, ele fez exatamente isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem eram os eleitos de Deus? Israel.
Ele elegeu quem? Israel. Ele pegou Abraão, formou uma nação a partir de Abraão, e Israel passou a ser a nação escolhida. E quem que passava a ser parte do povo escolhido? Quem cria no Deus de Israel, mesmo que não tivesse nascido israelita. Lembra de Raabe? Lembra de Ruth? Elas não eram israelitas, mas creram no Deus de Israel e passaram a fazer parte do povo escolhido. Então Deus escolheu Israel no Antigo Testamento, Deus escolheu Cristo, a igreja, no Novo Testamento. Aqueles que estão ligados a Israel, estiveram ligados a Israel, hoje estão ligados à igreja, eles estão parte do povo escolhido. Então a eleição para a salvação, ela é indireta, é por meio de Cristo. Eu sou escolhido em Cristo, é porque eu estou em Cristo que eu sou escolhido. Ele elegeu Cristo, e indiretamente Ele elegeu todos os que estão ligados a Cristo para a salvação. Eu pergunto, a quem Jesus vem buscar na sua segunda vinda? Ele vem buscar o Micaías? Não, Ele vem buscar a sua igreja. E se o Micaías estiver ligado à igreja, vai subir junto com ela. Se o João estiver ligado à igreja, vai subir junto com ela. Deus elegeu Cristo, e em Cristo, aqueles que estão em Cristo, todos são eleitos para a salvação. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.